Deus ele pode criar coisas do nada. Tá? Ele tem esse poder. Mas a gente vê ao decorrer da história que Deus, apesar de ter esse poder, ele escolhe, na sua soberania, não fazê-lo. Vamos lá então. João capítulo 6, a gente vai começar aqui pelo versículo 1 e 2. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então presta atenção. Por que a multidão seguia Jesus? Porque eles viam os sinais que fazia na cura dos enfermos. Muito importante esse versículo, porque ele introduz o que vai vir daqui a pouco. A gente tem que entender que a multidão tem interesse nos milagres. Não é na pessoa de Jesus propriamente, mas é nos milagres que Jesus fazia, certo? E guarda essa informação que ela vai ser muito importante daqui a pouco. Versículo 3. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa dos judeus, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava prestes a fazer. Então, olha só, uma coisa muito importante com esse texto aqui. Ó. Quando Jesus ele faz uma pergunta, ele pede alguma coisa, ele já tem a resposta. Mas ele quer formar em nós uma mentalidade, a mentalidade dele em nós, certo? Então, quando Jesus geralmente faz essas perguntas, não é que ele está querendo que os discípulos resolvam um problema. Ele está testando ali a fé dos discípulos, certo? E toda vez que ele faz esse teste é porque ele quer ensinar alguma coisa para os discípulos. A gente vê várias vezes Jesus fazendo pergunta. Por exemplo, em Mateus 16, quando Jesus faz a pergunta: quem dizem ser o Filho do Homem? Jesus não está ali simplesmente fazendo uma pergunta porque ele quer a aprovação das pessoas. Não, ele está ali testando os discípulos. E Pedro dá uma resposta certa: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então, olha só, precisamos entender isso. Toda vez, precisamos estar atento às perguntas de Deus. Toda vez que Deus geralmente está fazendo uma pergunta, ele quer gerar essa mentalidade nova em nós. Ele quer remover algum conceito caído e colocar, né, um conceito divino. Ele quer aumentar a nossa fé. Então, Filipe deu a resposta estatística. Olha o que Filipe fala. Respondeu-lhe Filipe, versículo 7. Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Então, um denário era um dia de trabalho. Então, o que Filipe está dizendo, olha, mesmo se a gente juntasse 200 dias de trabalho, né, 200 denários, é quase um ano de trabalho ali, mesmo assim não seria suficiente. Essa é a resposta estatística. Mas a gente sabe que a matemática de Deus é diferente. Deus não trabalha muitas vezes com as nossas estatísticas, né? Deus não trabalha às vezes com a nossa lógica. E aí teve outra resposta também, versículo 8 e 9, outro discípulo, né, um dos discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta multidão? Então, André até viu uma possibilidade. Olha só, já foi melhor do que Filipe. Mas ele não enxergou o sobrenatural. Ele viu alguma coisa, né? Ele trouxe um relatório, disse que havia alguma coisa, mas ele não enxergou o sobrenatural. Ele não entendeu, ou pelo menos não lembrou por um momento que aquele homem que estava ali, no caso Jesus, ele tinha poder para fazer qualquer coisa. Versículo 10. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens de número de quase 5.000. Então, 5.000 homens, o que no total deve dar mais ou menos 20.000 pessoas, tá? Porque lembre que aqui são só homens, tá contando homens. Mas com certeza haviam também ali no meio mulheres e crianças que eram mais numerosos do que esses homens. Então, a média a gente pode colocar aí que haviam umas 20.000 pessoas. 20.000 pessoas com fome, um caos. O que a gente pode aprender com essa história? A chave da multiplicação, primeira coisa. Jesus, comece com o que você tem. Olha só, eles não tinham mais do que 5 pães e 2 peixinhos. Jesus usou exatamente aquilo. Deus, ele pode criar coisas do nada. Tá? Ele tem esse poder. Mas a gente vê ao decorrer da história que Deus,
apesar de ter esse poder, ele escolhe, na sua soberania, não fazê-lo. Ele não cria nada. Ele não cria alguma coisa do nada. Vou dar um exemplo para você. Quando Deus fez o dilúvio, ele podia simplesmente matar todos os homens pecadores daquela época? Podia. Mas ele usou meios naturais, que era, no caso, a chuva, que ele mesmo criou. Quando aquele exemplo da viúva com azeite, né? O profeta simplesmente podia orar para Deus e Deus poderia fazer azeite aparecer do nada. Mas não foi assim que Deus fez. Deus usou o profeta para perguntar à viúva o quanto ela tinha ali, o que ela tinha disponível ali. Ela só tinha um pouco de azeite, né? E daí Deus usou aquele pouquinho de azeite para multiplicar. Então, geralmente, Deus usa coisas já existentes para fazer algum milagre, para trazer alguma provisão. Tá? Essa é a forma, vamos dizer, normal como que Deus faz. Então, comece pelo que você já tem. Muitas vezes a gente acha que a multiplicação, talvez, o crescimento de alguma coisa, Deus vai trazer do nada. Então, mas não é assim que funciona, né? Se eu quero, por exemplo, crescer na palavra de Deus, se eu quero obter mais conhecimento, mais revelação, ter uma vida mais piedosa, eu preciso começar com alguma coisa. Isso se aplica, né, a tudo na nossa vida espiritual. Outra coisa, Jesus organizou. Isso é muito importante, tá? Porque Jesus é organizado. Quando Deus foi criar todas as coisas ali em Gênesis, primeiro ele organizou. Ele separou ali as águas e apareceu terra seca. Ele separou as águas de cima e as águas de baixo. Depois ele começou a criar a vida. Ele criou os peixes, os animais aquáticos, depois criou as aves. Enfim, então nosso Deus é um Deus de organização. Tá? Então é um outro princípio aí também que a gente aprende com essa história. Outra coisa, gratidão. Jesus, ele poderia fazer uma oração poderosa. Ó Pai, eu oro a Ti. Agora multiplique esse pão e peixe. Mas não foi o que ele fez. Né? Não foi o que ele fez. Ele simplesmente agradeceu. E quando ele agradeceu, a multiplicação aconteceu. Então, a gente tem até um jargão que eu acho interessante, que é agradece que cresce. É importante haver gratidão no nosso coração, certo? O grande problema do povo de Israel ali no deserto, que a gente vê na história lá do pessoal no deserto, eles morreram, toda aquela geração de Moisés morreu ali no deserto simplesmente porque murmuraram. O antídoto da murmuração é a gratidão. O contrário, o oposto, extremo da murmuração é a gratidão. Então a gratidão é um outro princípio espiritual que a gente aprende nessa história também. Outra coisa, reparta com os outros. Jesus fala, começa a dar para os outros. Provérbios diz que a alma generosa prosperará. Então, o segredo aqui, talvez a gente ache que multiplicou os pães e peixes na hora ali que Jesus agradeceu. Não. Eles foram repartindo com a multidão e aí na mão dos discípulos o milagre aconteceu. Então, repartir fala de ser generoso, né? Repartir o pão. E também o que a gente pode aprender é não desperdice. Jesus não desperdiçou nada. Olha o seguinte, versículo 12. E quando já estavam fartos, ou seja, todo mundo tinha comido bem já, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim o fizeram. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Então, não desperdice nada que Deus tem te dado. Com certeza, 12 cestos também poderia apontar para os 12 discípulos de Jesus. Né? Então, eles participaram como agentes do milagre, vamos dizer assim, porque eu imagino o trabalho que eles tiveram para organizar os homens sentando ali de 100 em 100, de 50 em 50. Outro evangelho, né, o de Mateus, dá mais detalhes desse milagre e a gente vê que não foi algo simples. Né? É muito difícil você organizar uma multidão de 20 mil pessoas ali. Eu acredito também que os 12 cestos apontam para a recompensa que aqueles discípulos tiveram depois de servir a multidão.